Amém. Boa noite, amada Igreja de Cristo, no Jogo de Três, e a tantos quanto possam estar junto conosco nessa noite, nesse culto de ensino da Palavra de Deus. Querendo chegar até você com a palavra de ensino, palavra de reflexão, para o nosso fortalecimento, para o nosso conhecimento. Nós terminamos na quinta passada um estudo sobre soteriologia, que falava aí dessas grandezas da salvação, da segurança da salvação. E hoje nós vamos estar iniciando uma série de estudos sobre escatologia. Escatologia é um assunto bem interessante e bem diferenciado, porque a escatologia é a parte da teologia que estuda sobre as coisas futuras, relativo à doutrina das coisas futuras, dos tempos, dos fins. Portanto, é um tema que envolve certamente um interesse, uma vontade. Estamos aqui iniciando essa série de estudo. Hoje à noite eu vou já convidando a você que está aí conosco, vá se preparando, aí você em casa. Esse culto não é presencial, mas estamos transmitindo aqui uma palavra de ensino, palavra de Deus, para a Igreja do Senhor nessa noite. Vou fazer uma breve oração, pedir que o Senhor permaneça a nos abençoar, no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te damos graça, por essa oportunidade, meu Deus, de ler a Tua Palavra, meditar nela, buscar conhecimento através dela. Que o Teu Espírito, ó Deus, nos conceda graça, sabedoria e entendimento vindo do Senhor, para que sejamos, ó Deus, abençoados e fortalecidos pela Tua santa e gloriosa Palavra. Nós oramos com o nosso coração grato no Senhor, por quem damos glória a Ti, meu Deus, Te louvamos. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, nós vamos hoje, no nosso culto de ensino, estar aqui fazendo a introdução desse tema, que é a escatologia. É um tema, como já disse, bem gracioso, que fala dos tempos futuros, das coisas que estão aí por vir. E eu quero trazer aqui, inicialmente, algumas informações, para que você possa aí estar com tranquilidade. E eu vou fazer inicialmente a leitura de um texto, e depois eu vou rever esse texto, talvez um pouquinho mais à frente, mas eu queria ler esse texto para o nosso início, esse início da nossa conversa sobre as coisas futuras, essa condição escatológica do que a Bíblia nos ensina, nos aponta. Mas, livro de Jó, capítulo 14, versículo 14, Jó, ele no seu contexto, ele fez a seguinte indagação: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Isso é Jó, capítulo 14, versículo 14. Jó, capítulo 14, versículo 14. Jó fez essa indagação. Talvez essa seja uma indagação de muitas pessoas, talvez essa seja uma indagação de muitos nós. Mas eu quero, nessa noite, com essa leitura, deixando essa indagação, que é a indagação que Jó fez no seu contexto, eu quero inicialmente trazer algumas informações introdutórias para que a gente possa estar discorrendo, falando sobre esse tema, sobre as coisas do futuro que ainda estão por acontecer. E para isso eu preciso te dar algumas informações. Nós iremos tratar aqui esse tema da escatologia dentro da seguinte perspectiva. Nós iremos falar aqui sobre o ponto de vista pré-milenar ou dispensacional. Está falando um pouco aí sobre a morte e o seu estado intermediário. Isso talvez seja interessante pensar. Estamos num contexto aí de pandemia, as pessoas morrendo, mas eu quero lhe fazer lembrar, usando esse contexto mesmo, que as pessoas não morrem só de Covid, não. As pessoas morrem porque o ser humano vai morrer fisicamente, naturalmente,
em um determinado momento. Mas hoje à noite eu quero estar assim, dentro desse contexto, estar trazendo essa informação. Iremos trabalhar esse tema sobre escatologia, nessa perspectiva da condição dispensacional da graça de Deus, ou seja, essa condição pré-milenar. Eu vou já explicar algumas coisas, você vai entender, acalme seu coração, você vai entender o que é isso. Vamos falar sobre esse estado, a morte e o seu estado intermediário. Amém, queridos? A escatologia, ela trata dessas coisas futuras. Mas eu quero dar isso aqui como informação para que a gente entenda, a gente vá pensando. O crente pensa, tá certo? O crente não vai só escute a palavra de Deus, esteja atento. Estou fazendo aqui uma introdução de um estudo muito importante, e já dizendo que eu não sou o dono da verdade, mas tenho uma confiança de fé, tenho um entendimento, tenho uma compreensão, e quero tratar esse assunto, trazer quem sabe algumas respostas para essa indagação, assim como fez Jó. Mas a escatologia ela não é vista só na questão religiosa, bíblica. A filosofia discute sobre escatologia, a ciência demanda também sobre isso. Então, ciência, filosofia, religião são ambientes onde essa condição escatológica ela é explicada, ela é buscada ser compreendida de alguma forma. Portanto, o ser humano ele busca no seu âmago entender essas situações de futuro. O que é que vai ser o amanhã, né? Como vai ser quando eu partir desse tabernáculo? Mas eu quero estar dando essa informação inicial para você entender. A ciência trata disso, a filosofia trata disso, e a religião trata disso também. Eu vou trazer aqui a religião para o nosso ponto, a religião cristã, evangélica, confessacional, daqueles que confessam a fé em Cristo Jesus, que é o caso da Igreja de Cristo no João 23, nós temos essa fé confessional. Mas assim, tratando desse conceito de uma forma geral, e certamente o ser humano tem um desejo talvez aí de saber sobre esse destino final. E nós iremos traçar aqui algumas condições para que a gente esteja pensando sobre esse assunto, buscando compreendê-lo de uma forma mais clara, tá certo? Eu li no início o livro de Jó, capítulo 14, versículo 14, onde Jó faz essa indagação: morrendo o homem, porventura, tornará a viver? E nós vamos trazer a resposta a essa pergunta. Assim, não sei se você faz isso como pergunta para você: como podemos estar certo acerca de uma vida futura? Talvez alguém pergunte: tem essa vida futura mesmo? Ou o que nós esperamos, né, após essa vida presente? São perguntas que podem ser feitas. Qual o destino da humanidade após esse momento de estar vivendo na Terra, e quando cessa, quando os olhos fecham, né? Nós seremos destruídos, seremos preservados? Isso são perguntas que talvez possam nortear a cabeça de muita gente. Ou talvez tenha gente que nem pense nisso, né? Talvez tenha gente que diga assim: não, morreu, acabou. Então, são essas indagações que nós queremos, assim, a partir de hoje, tratar aqui desse assunto de uma maneira que você possa, quem sabe, ter uma resposta aí a alguma dessas perguntas que você possa fazer com relação a essa eternidade, com relação a esses tempos do fim, a essa condição escatológica. Não sou dono da verdade, não tem como se esgotar todo um tema desse, mas vou trazer aqui algumas considerações que elas são imprescindíveis, são importantes para que a gente de repente tenha resposta a essas perguntas. Essas perguntas, elas exigem resposta. O ser humano, ele consciente ou não, mas ele precisa de uma resposta disso. Portanto, nós vamos tratar a partir de agora, uma perspectiva de que, em relação à escatologia cristã confessacional, essa centralização que a Bíblia faz, ela é uma apresentação positiva dessas coisas que são fundamentais com relação a essas questões de eterno, de futuro. E nós queremos tratar isso à luz da Bíblia Sagrada, mediante essa palavra de um Deus que é um Deus eterno, que é um Deus imutável, que é um Deus que não altera seu estado de ser. Portanto, eu estou dando essa palavra de introdução e iremos aqui falar e buscar trazer algumas compreensões, algumas respostas para, quem sabe, essas indagações que nós possamos estar fazendo. Amém, queridos? Essa introdução
para que você possa se situar. Nós iremos falar sobre escatologia, nós iremos falar sobre essas coisas que a Bíblia prevê para o futuro, tá certo? Quem sabe você possa hoje à noite já ir começando, tendo algumas respostas. Isso você encontra em qualquer lugar que você pesquisar na internet, de uma forma bem simples, bem resumida. Assim, escatologia, o termo, ela deriva do grego, né? São dois termos gregos aí, que é o escatos, que quer dizer posterior, o futuro, o final, o último. E logia é estudo, então estudo das coisas futuras. Nós iremos tratar sobre isso, tá certo? Uma informação bem breve, bem rápida, nessa perspectiva, para que a gente possa traçar aqui algumas informações. A escatologia, ela é o estudo dessas coisas dos últimos tempos, dos tempos finais, dos tempos do fim. E como no caso da doutrina cristã, das coisas finais, no que diz respeito aí à morte, à ressurreição, arrebatamento, essas coisas que estão colocadas na Bíblia como sendo situações que ainda irão acontecer. Amém? Vamos. E eu quero de uma forma. Hoje vai ser muito assim, porque é uma explicação muito inicial, tá certo? Para que a gente possa entrar nesse tema e tratar ele à luz da Bíblia, no que diz respeito a essas questões futuras, né? E como é que surgiu essa questão escatológica? Começou a se pensar, os estudiosos naturalmente, tentando entender essa realidade de Deus, buscar esse conhecimento, porque é um anseio da condição humana, pensar sobre essas coisas, buscar e compreendê-las, e aí o ser humano, a escatologia surge com esse propósito de Deus, de trazer esse conhecimento dessas coisas que estão reveladas aí no futuro mesmo. Amém? Você que é leitor da Bíblia, você conhece. Assim, uma historiazinha muito breve. Lá no Jardim do Éden, quando Deus cria o homem para viver eternamente. Vou fazer essa afirmação com muita tranquilidade. O ser humano, ele não quer morrer. Você olha uma pessoa com 90 anos, 100 anos, às vezes a gente tem visto gente aí com 105 anos, ô glória, né? E você fala sobre a morte, a pessoa, não quero morrer não, quero viver. Por que a pessoa tem esse desejo? Por que o ser humano tem esse desejo? Estou fazendo como forma de pergunta para a gente entender isso mesmo. É porque Deus colocou dentro do ser humano a eternidade. Isso está dentro do ser humano. Nós somos criados para viver eternamente. Lá em Amós, eu vou citar Amós aqui para a gente pensar sobre isso. Deus falando através de Amós, ele vai dizer que Amós entendeu que Deus não deixaria de revelar essas coisas ao seu servo. Amós 3,7 faz a seguinte afirmação: certamente o Senhor Deus, Amós, livro de Amós 3,7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o segredo aos seus servos, os profetas. Amós tem uma compreensão, ele recebe a revelação de Deus, e ele diz isso. Eu estou dizendo isso para aplicar isso no conceito dessa busca da escatologia. Deus, ele quer revelar, e a escatologia tem essa finalidade de trazer uma orientação sobre essas coisas do fim, e é isso que nós estaremos falando com você, tratando com você. E dentro dessa perspectiva, eu vou trazer uma informação para depois dizer um ponto que nós vamos estudar, que eu já disse no início, nós vamos entrar no ponto que nós iremos estudar. Existe, dentro dessa perspectiva escatológica, existe 4 pontos. Eu vou citar, se você quiser, depois eu envio isso para você, mas anote aí com tranquilidade. Anote aí com tranquilidade. Destacar aqui 4 pontos de vista que enfocam essas coisas futuras, tá certo? Primeiro ponto é o ponto de vista da autocrítica. 4 pontos de vista com relação às coisas futuras, às coisas escatológicas. O primeiro é o ponto de vista da autocrítica. Esse ponto de vista, ele nega as verdades bíblicas. Então, quem é crente, ele existe, mas para nós já não serve, porque ele não vai de acordo com a Bíblia. Mas ele existe, é o ponto de vista da autocrítica que nega as verdades bíblicas. Depois tem o segundo ponto, é o ponto de vista amilenista.
que ele aceita a Bíblia de certa forma, mas busca só uma espiritualidade profética, dá muito valor a essas coisas e acaba esquecendo de outras coisas essenciais. É o ponto de vista amilenista. Então, primeiro ponto de vista da autocrítica, que nega a verdade bíblica. Segundo ponto de vista amilenista, que apesar de aceitar a Bíblia, as profecias, valoriza muito mais isso, sem dar ênfase muito claro. E o terceiro ponto é o ponto pós-milenista, que nega o arrebatamento da igreja, que diz que não vai ter arrebatamento. É basicamente isso para você ter essa informação. E o nosso quarto ponto é o ponto de vista pré-milenista ou dispensacional, que é esse ponto que nós buscamos entender, é esse ponto que nós temos como uma centralidade maior, que nós acreditamos que ele é o melhor ponto de vista que se organiza com a palavra de Deus. E nós, pelo menos estou lhe ensinando isso, nós da Igreja de Cristo temos essa compreensão de fé e seguimos por esse ponto pré-milenista, que é o ponto de vista que crê na volta de Jesus, arrebatamento da igreja, volta de Jesus, milênio, todas essas coisas, tribulação, trono branco, todas essas coisas, e depois a eternidade. Portanto, o quarto ponto de vista é o que nós iremos aqui traçar uma reflexão sobre ele, que é o ponto de vista dispensacional ou pré-milenista. Amém, queridos? Deu para você entender? É só uma explicação para esse nosso momento de introdução. Nós vamos estar dando aqui continuidade ao nosso estudo, tá certo? Algumas coisas que evidenciam alguns pontos bíblicos que evidenciam e reafirma o ponto de vista pré-milenista. Amém? Então agora nós vamos começar a falar um pouquinho mais voltado para essa especificidade do ponto de vista pré-milenista, ou seja, nós acreditamos que a igreja será arrebatada aqui ela querendo essa verdade. Então, evidências bíblicas que reafirmam o pré-milenismo. A primeira citação que eu vou fazer é no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Amém? Gênesis 3,15, evidências que reafirmam o ponto de vista pré-milenista. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Diz assim esse texto, lá no Velho Testamento, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Isso aqui é tido pelos estudiosos como pronto evangelho, ou seja, é um ponto de vista que se culmina lá no evangelho, quando é citado essa verdade dessa situação, aonde já no começo é estabelecido essa condição de que haverá uma disputa. E isso vem acontecendo aí ao longo da história de Israel, e aí vai caminhando, chega hoje a história da igreja. Estou dizendo esse texto, citando ele e citando para você ter essa compreensão. Esse texto de Gênesis 3,15, ele é a centralidade da profecia no que estabelece assim esse reino que haverá do Senhor na sua essência. Como nós somos leitores da Bíblia, nós entendemos essa verdade. Isso já aconteceu na vida de Cristo e ainda haverá de se concretizar futuro, que é o nosso ponto que nós iremos falar posteriormente mais à frente. Amém, querido? O descendente da mulher teria que ser um dominador, um rei. E aí, esse rei, para quem lê o Evangelho e sabe disso, já sabemos que é Jesus, mas eu estou aqui caminhando para a gente entendendo isso como vem lá no Velho Testamento. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Isaías teve a seguinte compreensão: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías tem essa visão, tem essa compreensão. Eu vou fazer uma pausazinha assim para a gente entender. Quando se estuda essa questão escatológica, nós temos que estar tendo a compreensão realmente de Jesus. A promessa bíblica é que ele viria, e ele já veio, e ele também virá novamente. Amém? Entender essas coisas. Houve a promessa que nasceria, que viria, já nasceu, já veio, e ele virá novamente. Amém, querido? Portanto, esses princípios que evidenciam a questão do pré-milenismo, ele vai se afirmando por essas palavras. O único que preencheu, que tem as qualificações, o descendente que tem as qualificações para isso que está sendo aqui, em Gênesis 3,15 já cita, que ele diz: porém inimizade entre a mulher e a sua descendência e o seu descendente, ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E aí Isaías vai ter essa visão de que ele é esse Deus forte, que ele é esse príncipe da paz, que ele é o Pai da eternidade, que ele é esse maravilhoso conselheiro. Então, o único que tem esses requisitos, que preencheu todos os requisitos, nós sabemos que é Cristo. Amém? Então, estou falando das evidências que reafirmam o pré-milenismo. A primeira coisa é que ela foi profetizada na Bíblia, já em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Isaías faz essa menção dessa realidade em Isaías 9:6. E aí é esse que preenche esses requisitos. Lucas 1, 31, 33. Amém? Lucas 1, 31, 33. É o descendente qualificado. É o único que tem a qualificação para isso. O que diz Lucas 1, 31, 33? Diz assim: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reino não terá fim. Amém? Entenda, é muito interessante isso. É eterno. Portanto, o único, sim, essa perspectiva das qualificações, do que tem as qualificações para essa realidade eterna, é Jesus Cristo. Estou afirmando isso pela palavra de Deus. Jesus já nasceu, já veio. Amém, queridos? Eu vou continuar falando sobre alguns aspectos para que você possa pensar sobre isso. O ponto de vista pré-milenista, né? Ou dispensacional, nós chegamos nos dias de hoje, e hoje nós estamos na era da igreja. Eu citei alguns textos do princípio, mais ou menos no meio, nascimento de Jesus, e hoje nós vivemos na era da igreja. A igreja está aqui vivendo esse momento da dispensação da graça de Deus. Entenda, olhando para um futuro na presença de Deus. Eu não vou ler, o texto é um pouco grande, é Efésios capítulo 3, versículo de 1 a 10. Eu vou fazer menção desse texto porque eu acho que ele é interessante, para que a gente pense sobre essa condição, para que a gente vá caminhando para um entendimento da palavra de Deus no que diz respeito a essa verdade da revelação de Jesus Cristo nos tempos futuros que ainda haverão de acontecer sobre nós. Efésios capítulo 3, versículo de 1 a 10. Vou ler esse texto para nós. Efésios 3, de 1 a 10. Glória a Deus. Efésios 3, de 1 a 10. Deixa eu passar essa leitura porque
Nós vamos fazer a leitura em Apocalipse. Eu quero só citar isso aqui, porque se eu fizer essa leitura, a leitura é muito grande, eu vou ter que explicar muita coisa para você, e não vou fazer essa leitura agora, vou deixar para fazê-la posteriormente. Efésios 3, tá certo? Mas do ponto de vista pré-milenar, a morte e o seu estado intermediário, nós estamos vivendo a era da igreja. A igreja está vivendo esse momento aqui na terra, com toda a graça de Deus, com toda a presença do Senhor na sua vida, e isso deve ser vivido no coração de cada irmão, de cada irmã, de uma forma que a gente tenha um entendimento dessas coisas que ainda irão acontecer. Amém, queridos? Nós vamos falar aqui sobre a questão da morte, que é uma coisa que talvez, quando a gente pensa sobre isso, e a gente vê nos dias de hoje muito medo nas pessoas, né? E sim, a gente sabe, isso é muito dolorido mesmo, isso é muito complicado, morrer, e nós estamos vivendo esse momento aí muito glorioso. Mas o que eu quero trazer com você? Algumas pessoas encaram a morte como uma coisa muito ruim, e talvez o que eu vou lhe dizer, isso possa gerar não sei como é que você vai reagir a essa condição, mas a morte, ela é uma coisa muito gloriosa. Ei, pastor, o negócio está ficando bom assim, né? Portanto, nós vamos estar entrando nesse aspecto da morte, para que a gente fale algumas coisas sobre isso, e você possa aí ter no seu coração uma certa tranquilidade com relação a essas coisas. Amém, queridos? Do ponto de vista pré-milenar ou dispensacional, esse estado intermediário, né? Algumas considerações sobre a morte e os seus efeitos, né? O que ela pode acontecer? Primeira coisa, algumas considerações com relação aos efeitos dessa morte. Primeira coisa, a morte, ela é ordenada por Deus. Amém? Se não fosse ordenada por Deus, Deus não seria o Deus pleno, o que garante a eternidade. E para isso eu vou ler Salmo 116, versículo 15. A morte, ela é ordenada por Deus. Salmo 116, versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu quero que você tenha segurança. Não estou dizendo que você vai morrer, eu preciso morrer, eu tenho que morrer. Não. Vai morrer fisicamente um dia. Nós ensinamos isso aqui, quando estava falando sobre salvação, mencionamos algumas vezes. Mas para que você tenha tranquilidade mediante isso, é saber que a morte ela é uma coisa preciosa aos olhos de Deus, a morte dos seus santos, desses que têm a confiança, que têm a segurança de fé. Então, ela é ordenada e ela é permitida por Deus. Amém? Eu coloquei um texto aqui, eu não sei, mas vamos ler esse texto que ele é muito gracioso. Com relação a essa ordenança, a essa permissão de Deus, a essa autorização, autoridade de Deus sobre essa condição da morte. Isaías capítulo 45, versículo 7 faz a seguinte afirmação: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eita Jesus, e agora? E Deus é mau? Não. Eu quero que você tenha essa compreensão. Deus é Deus sobre todas as coisas. Ele tem domínio sobre a vida, tem domínio sobre a morte. Isaías tem essa compreensão. Não é que haja alguma maldade em Deus, mas é que todas essas coisas estão sob o domínio de Deus. Então, crio a luz, faço as trevas, crio o bem e faço o mal. Isso é dentro da ação gloriosa e poderosa e sobrenatural de Deus. Por que eu estou dizendo isso para você? Para que a gente vá buscando entender que quem está no domínio de todas essas coisas, e a gente possa começar a olhar para esse futuro e ter segurança nele, é porque quem está no domínio de todas essas coisas é o Senhor. Amém? A morte ela também é o efeito da desobediência do ser humano. Capítulo 2
de Gênesis, versículo 16 e 17, Deus dá ali a ordem ao ser criado, o homem e a mulher, e ele diz que não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele diz que no dia que comer vocês morrerão. Esse texto eu vou tratar ele mais na frente, que é interessante. Só estou citando agora, mas para a gente pensar sobre isso, tá certo? Porque a morte, ela é um efeito por causa do pecado do ser humano. Gênesis 3, 23 diz assim, Gênesis 3, 23: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. Estou citando esse texto. Adão e Eva criado, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele é separado de Deus. Isso é um tipo de morte, que eu vou esclarecer um pouquinho mais à frente para você entender. Só estou citando o texto para a gente entender essa condição, dessas considerações, a razão pela qual a morte existe. Ela é efeito, ela é preciosa diante de Deus, porque ela foi criada por Deus e é autorizada por Deus mesmo. E isso, ela tem essa condição de um efeito sobre a desobediência do homem lá no princípio. Amém? Uma outra consideração é que também a morte, ela cumpre esse papel de punição ao rebelde. Amém? O homem se rebelou, o ser humano se separou de Deus. Estou citando isso para poder depois você entender um pouco mais à frente os tipos de morte que nós iremos falar. Estou falando do ponto de vista dispensacional, essas considerações sobre a morte, os seus efeitos sobre a humanidade. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim, eu estou dizendo que a morte, ela é uma punição aos rebeldes, por causa da rebeldia. Romanos 6, 23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Romanos 6, 23 tem a razão e tem o antídoto, tá certo? Portanto, mas eu quero olhar aqui para a parte inicial, diz, porque o salário do pecado é a morte, por causa da rebeldia, aí vem a morte. Então a morte, ela também é uma consequência. Pensar nessa questão futura, o homem, o ser humano, o ser criado, o homem e a mulher, criado, ele foi criado para viver eternamente, mas por conta do pecado, ele tem como consequência também a morte em si, como uma condição de punição mesmo, porque Deus é justo. Amém? Uma outra coisa que é importante pensar, ter essa informação, é que a morte, ela vai ser vencida. Amém? Citando só a cruz, né? Cristo morre e ressuscitou, isso é uma vitória sobre a morte. Algumas pessoas que a Bíblia cita que foram ressuscitadas, também é vitória, Deus prova o seu poder sobre isso. Mas assim, pensando escatologicamente nessa condição dispensacional da graça de Deus sobre a vida da igreja hoje, assim, viver por essa fé, o cristão tem essa compreensão de que a morte, um dia ela vai ser vencida. Amém? Para isso eu vou ler Apocalipse capítulo 21, versículo 4, para você entender. Estou falando alguns pontos, algumas considerações sobre os efeitos da morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz assim: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Amém, queridos? Eu estou citando isso para a gente entender esses efeitos sobre a morte. Ela vem como castigo, ela vem como correção, ela também é preciosa diante de Deus, mas também ele é um inimigo a ser vencido. Um dia nós não morreremos mais, e aí, isso é escatológico, nós vamos explicar um pouquinho mais à frente, mas estou afirmando nesse momento para que a gente possa entender, começar a pensar sobre essas condições. Amém, queridos? Uma outra afirmação, para que a gente, hoje, nessa nossa parte introdutória, onde nós estamos fazendo essa introdução desse estudo, que hoje é só uma introdução para a gente estar
buscando a compreensão dessa palavra, uma outra realidade sobre essas considerações de punição, sobre a rebeldia do ser humano com relação à morte em si, é que também o morrer não é o fim. Amém? O morrer também não é o fim. Não é o fim de tudo. E para isso eu vou ler Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e versículo 18. Amém? Faça essa leitura aí comigo, João 10, 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus, João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama, João 10, 17, 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Amém, queridos? Estou falando aqui sobre esses pontos, sobre essa perspectiva, sobre essas considerações do efeito da morte sobre a humanidade, sobre o ser humano. Primeira coisa é que ela é ordenada por Deus. Já disse a você quando eu li Salmo 116, versículo 15, e também Isaías 45, 7, quando Deus cria e forma todas as coisas estão sob o domínio de Deus. E o efeito dessa desobediência foi por causa do pecado do ser humano, e o ser humano passou a morrer. E também essa condição da morte, nessas considerações no que diz respeito aos seus efeitos sobre o ser humano, ela realmente é uma punição. O ser humano não era para morrer, nós éramos para viver eternamente. Eu digo éramos e viveremos eternamente, sabemos disso. Mas na essência criada não era para morrer. Por isso é que há um desejo de viver dentro de você. Por isso é que há uma necessidade. A doença aparece, fica assustado, com medo, não quer, porque é uma essência dentro de você que pensa em viver. Portanto, mas assim, a gente também tem essa segurança de que esse inimigo será vencido. Eu li para isso Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E aí, isso é futuro mesmo. Nós estamos fazendo aqui uma introdução para depois a gente ter essas compreensões. Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai lidar? Como é que isso vai ser? Hoje à noite estamos fazendo aqui uma introdução, trazendo o início desse estudo, para que a gente possa ter assim uma abertura, para que o nosso coração se abra para a gente entender essas verdades e ficar aplicado de uma forma segura no nosso entendimento. Entendendo que também a morte em si não é de fato o final. Eu citei para dizer isso, esses efeitos da morte, que ela não é o fim, com o episódio onde Jesus afirma assim: olha, Jesus, ele entregou a vida. Por quê? Porque ele tem o controle na vida. E ele também tem o poder de reaver essa vida. Então, Jesus não foi crucificado porque alguém obrigou ele a ser. Ele foi crucificado porque ele deixou-se crucificar-se. E aí os homens tinham que fazer, porque a perversidade é manifestada através do homem mau. Mas estou dizendo isso para você hoje à noite, para que você tenha essa tranquilidade no seu coração. Amém, queridos? Hoje à noite é só uma introdução desse nosso estudo. Estaremos aí falando nas próximas quinta-feira, trazendo um aprofundamento maior sobre essa afirmação, tá certo? Falaremos aqui um pouco do arrebatamento da igreja, falaremos aqui sobre a eternidade, viver essa eternidade, como é que ela vai ser, e trabalharemos aqui alguns pontos também desse momento em que a igreja está vivendo, com esse olhar nesse futuro. Trabalharemos sobre essas coisas para que a gente tenha aí uma tranquilidade no nosso coração enquanto vivemos aqui na terra. Amém?
para alguns, a morte é uma coisa muito ruim. Nós choramos a separação, sentimos a dor, sentimos a falta, é natural. Mas a gente precisa consolar o nosso coração com essa garantia. Há pessoas aí, escritores, que disseram que a morte ela é uma mancha negra no mundo, é vergonhosa, ela é a face mais negra da terra. Então tem alguém que escreveu sobre isso, disse que ela é um escândalo. Na realidade, para quem não tem uma compreensão de fé, ela acaba sendo um escândalo mesmo. Mas para quem tem essa compreensão de fé, sabe que se ela é uma ação proveniente de Deus e ela é estabelecida por algumas razões. Tá certo? Portanto, hoje à noite fica essa primeira fala, esse nosso primeiro momento de introdução a esse estudo que pretendemos estar aí trabalhando por algumas quintas-feiras. Amém? Eu vou antecipar aqui o nosso estudo de quinta, alguns tópicos que nós veremos. Hoje foi só uma introdução para que a gente tenha uma amplitude geral desse ponto de vista escatológico, desse estado de morte, o estado intermediário. Mas na próxima quinta-feira falaremos aqui sobre os 4 tipos de mortes. Amém? Nós demos aqui hoje só uma introdução para que a gente tenha uma localização no ponto daquilo que estamos falando, o que nós cremos. Citei aqui os 4 pontos de vista, né, dessa condição futura, mas estamos falando do ponto de vista que nós temos a compreensão, que é o ponto de vista pré-milenar ou dispensacional, e estamos mencionando sobre essa questão da morte e o seu estado intermediário. Na próxima quinta-feira, nós falaremos aqui sobre a morte física, sobre a morte espiritual, sobre a morte para o mundo e a morte eterna. Iremos discorrer, eu penso que cada tema desse deve dar uma quinta-feira, que é importante a gente falar sobre isso, mas estaremos falando aqui sobre essas 4 situações de morte, dando um aprofundamento sobre elas, explicando o que vai acontecer, o que você precisa fazer, como é que você deve se posicionar. Estaremos tratando desse assunto na próxima quinta-feira. Amém, queridos? Então, fique com essas informações assim básicas de hoje, para que você possa ter uma segurança na sua firmeza de fé, para que você possa ter segurança naquilo que você tem crido, para que você possa ter segurança em Jesus Cristo. Não tenha medo. Viva pronto, para que na hora que a morte física lhe alcançar, você está pronto. Ah, pastor, eu estou me preparando. Não. Quem vive, vive pronto com essa realidade. Amém, queridos? Portanto, hoje à noite, eu destaquei aqui para você hoje os 4 pontos de vista com relação a essa questão do futuro, que é o ponto de vista da autocrítica. Esse nega as verdades bíblicas. Falei um pouco sobre o ponto de vista milenista, que apesar de aceitar a Bíblia, mas não tem ali, se liga muito mais nas questões espiritualistas, ninguém sabe nem certeza de que é. E o terceiro ponto de vista, que é o pós-milenista, que nega o arrebatamento da igreja. E o nosso ponto de estudo é o ponto de vista pré-milenista, que ele se ajusta um pouco mais com a palavra de Deus, e nós dissemos aqui algumas coisas com relação a essa condição da profecia que acontece no começo, dos fatos que vão se desenrolando. Jesus Cristo é o que preencheu todos os requisitos para ser esse descendente qualificado para nos dar essas garantias. Amém? Como parte desse estudo, eu vou te dar umas informações. Isso aqui é só informação para você ver o cumprimento das Escrituras. Como nós estamos apontando uma condição escatológica, eu quero citar aqui 6 situações de profecias do Antigo Testamento e que já se cumpriram, para você ter uma seguridade
de fé. Não vou ler os textos, que são muitos, vou só citar. Anote aí: profecias do Velho Testamento relativas a Jesus Cristo que já se cumpriram. Amém? Profecias do Velho Testamento relativa a Jesus Cristo que já se cumpriram no Novo Testamento. O nascimento virginal de Cristo. No Velho Testamento está em Isaías capítulo 7, versículo 14. Esse fato se cumpriu no Novo Testamento. Mateus 1, de 18 a 25. Aqui é só informação, depois você lê esses textos. Essa profecia foi dita aqui, ela aqui se cumpriu. Então, o nascimento virginal de Cristo. Isaías 7,14 profetizou isso, e ele se cumpriu em Mateus 1, de 18 a 25. O lugar do nascimento de Jesus, aonde Jesus ia nascer, a localidade onde ele ia nascer. O profeta Miqueias, no capítulo 52, entendeu isso, profetizou que ele nasceria em Belém. E está lá a profecia do capítulo 5, versículo 2 de Miqueias. E essa profecia se cumpre, aí Lucas retrata isso. Os evangelhos retratam, estou citando Lucas, no capítulo 2, do versículo 4 em diante. Portanto, profecias do Velho Testamento a respeito de Cristo que já se cumpriram no Novo. O lugar do nascimento de Jesus, no Velho Testamento. Miqueias capítulo 5, versículo 2, profetizou. Lucas 2, de 4 ao 7, vai dar essa informação dessa profecia se cumprindo. O ministério de Jesus, Isaías 61, 1. Lá está dito que ele iria falar. Aí Lucas capítulo 4, versículo 18. No dia que Jesus leu o texto do templo, ele disse: essa palavra se cumpriu em mim. E aí as pessoas que estavam presentes quase que matavam Jesus já naquela hora, porque eles não queriam aceitar, como não aceitaram o Rei dos Reis. Amém, querido? Então, essa profecia do ministério de Jesus, no capítulo 61 de Isaías, no versículo 1, onde ele faz a profecia de que Jesus estaria pregando ali a palavra num determinado momento. E aí, Lucas capítulo 4, ela se cumpre no versículo Lucas capítulo 2. Amém? Lucas capítulo 4, 18 em diante. Diz assim, Lucas 4, 18 em diante. Vou ler esse texto porque é interessante. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Lá em Isaías 61, ele profetizou isso. E no dia que Jesus leu esse texto, ele diz: hoje essa profecia se cumpriu. Amém? A morte de Jesus Cristo. Isaías também, no capítulo 53, no versículo capítulo 53, de 3 ao 11, ele vai estar narrando assim, ipsilitre, de forma clara, a morte de Jesus. E ela se cumpre quando Jesus foi crucificado. Vou citar João 19, 16 ao 20, Mateus e Lucas e Marcos também narram a morte de Jesus. Então, profecia do Velho Testamento que se cumpriram no Novo a respeito de Jesus. Isaías 53, do 3 ao 11, que é o nascimento, é a morte de Cristo. E aí João, no capítulo 19, cita essa verdade também de uma forma muito clara. Sobre as vestes de Jesus, né? O Salmo 22 diz que versículo 18, diz que as vestes de Jesus seriam repartidas entre os malfeitores ali. E aí essa profecia se cumpre. Marcos registrou esse episódio do capítulo 15, versículo 24, profecias a respeito de Jesus que já se cumpriram no Novo Testamento. Sobre as vestes de Jesus, Salmo 22, versículo 18. E aí Marcos registra no capítulo 15, no versículo 24. E sobre que nenhum osso dele seria quebrado, né? Salmo 34, versículo 20, está lá registrado que não seria quebrado nenhum dos seus ossos. E aí João também registra no capítulo 19, versículo 32 a 36, que na crucificação de Jesus, quando
Os que crucificaram a Cristo chegaram lá para ver se já estava morto, ali era a tradição, se não tivesse, quebrava as pernas, que era para morrer mais rápido. Quando chegaram, viram que Jesus estava morto, não quebrou mais as pernas. Então, eu citei aqui 6 profecias do Velho Testamento a respeito de Cristo que se cumpriram no Novo Testamento. Eu estou afirmando com essa, não li os textos, só li um texto, não li todos eles. Eu só li Lucas 4, 18 a 21. Que é a respeito do ministério de Jesus, que está em Isaías 61. Mas é só para a gente pensar sobre isso. Olha, coisas que aconteceram no passado, elas se cumpriram em Cristo. Coisas que Cristo falou e que ainda os profetas falaram no passado, que ainda haverão de se cumprir, irão se cumprir, e nós estaremos estudando sobre isso. Hoje à noite eu quero encerrar te dando essas informações. É muito mais uma informação tipo, como se fosse, não é curiosidade, mas é assim, poxa, isso aqui foi profetizado a respeito disso, e isso aqui aconteceu. Então, o que está na Bíblia para acontecer no futuro, acontecerá também. Amém, queridos? Deus te abençoe. Hoje nós fizemos uma introdução do nosso estudo, e na próxima quinta estaremos dando continuidade, e aí entraremos nos pontos mais aprofundados sobre os 4 tipos de mortes: morte física, espiritual, morte para o mundo e morte eterna. Amém? Porque tem uma vida eterna. Nós ensinamos no mês passado sobre isso muito bem. Como tem uma vida eterna, também tem uma morte eterna. E aí nós estaremos estudando sobre esse tema de uma forma bem gloriosa, para que você seja aí certificado dessa verdade, até para o seu conhecimento. Eu sei que você tem essa fé, mas também para você pregar a outras pessoas, que a pessoa se preserve para que não morra eternamente. Estamos concluindo nosso estudo hoje à noite com essas observações. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos dar aqui algumas informações que são necessárias. A igreja sabe disso. Nós fazemos oferta nos nossos cultos. Isso é natural, é dentro da nossa liturgia, faz parte da nossa liturgia de culto, a oferta, e a igreja tem a compreensão, a finalidade para que ela se destina. Você que é da igreja que está nos ouvindo, prepare a sua oferta, separe ela aí, traga. Você já tem a informação de como fazer chegar a parte administrativa da igreja, você faz isso com tranquilidade, o seu dízimo, a sua oferta. Eu vou colocar aqui a minha oferta de uma forma simbólica para você, na casa do Senhor, e aí você separa a sua oferta em casa. Eu vou orar pelas ofertas em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome, te damos graça, e hoje à noite, ó Deus, iniciamos uma série de estudos que fala sobre as coisas futuras. E o tempo presente nós nos preparamos para esse futuro pela revelação de Jesus Cristo. Mas nesse momento, Pai, a minha oração é de gratidão a Deus por essa igreja que tem suprido a necessidade financeira da vida da igreja. Que Tu abençoe cada irmão e cada irmã no nome de Jesus. Que Tu abençoe de forma especial a vida financeira de cada um, para que haja o mantimento, para que haja o suprimento, para que haja, meu Deus, assim, o prover vindo das mãos do Senhor. O nosso coração está diante da Tua presença, e eu estou, meu Deus, abençoando a Tua igreja que congrega, que coopera, que abençoa, que dá a sua oferta, que dá o seu dízimo para a manutenção da Tua obra nesse lugar. Que Tu abençoe de forma gloriosa, que Tu abençoe a vida financeira de cada um de uma forma especial. Nós oramos com o coração agradecido, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Hoje nós chegamos com o nosso estudo até você pelo Facebook. O YouTube não deu para chegar. Amém. O YouTube não deu para chegar hoje, mas você vai estar nos acompanhando pelo Facebook. Nós estaremos transmitindo os nossos cultos por essa plataforma e chegaremos até você. A questão do YouTube vamos estar resolvendo, com certeza. Logo em breve voltará a funcionar, porque a coisa é bem simples. Na realidade é um computador melhor que nós estamos precisando. Se você puder doar, faça essa doação, que ele vai melhorar aqui a nossa vida, tá certo? Não está se podendo nem comprar, que o comércio está fechado, mas se você tiver um computador funcionando bem e queira fazer essa doação, a deficiência só é essa no momento, não é outra coisa, porque ele não tem a capacidade
de gerar a imagem e jogar para o YouTube. Isso é a nossa deficiência. Mas você vai estar nos acompanhando pelo Facebook. O nosso Facebook é ICJ João. Você nos encontra e você vai ter essa transmissão aí desses estudos que pretendemos falar, esmiuçar um pouco mais. Hoje fizemos só uma introdução de uma forma muito geral, com as informações gerais, mas iremos aqui esmiuçar esse tema que é gracioso. Que Deus possa te conceder graça e sabedoria para viver com tranquilidade na terra enquanto está vivendo e com esse olhar firme no futuro, porque também já está garantido pelo Senhor. Nós sabemos disso. Vamos estar tratando de uma forma bem bacana para que a gente tenha essas informações aí diretas para todos nós. Amém, queridos? No domingo, no sábado já tem a programação dos jovens, é feita pelo aplicativo e a mocidade trata dessa programação. Estou só lembrando, até para a igreja saber que tem. Eu acho que você pode participar, a liderança jovem deve comunicar a você o aplicativo. A gente participa junto aí no próximo sábado da programação da mocidade. No domingo é o nosso culto às 18h30. Queremos chegar a você com a palavra de Deus para te abençoar no nome de Jesus. Estaremos aqui transmitindo, levando a palavra do Senhor para você. Amém, queridos? Eu vou dar essa informação de uma forma geral. O nosso estado está cometido, pelo menos tem de muitos casos do Covid, e nós precisamos ter segurança, ter cuidado, tá certo? Eu sou crente, creio na vida eterna, não tenho medo da morte, mas não precisa morrer vou dizer assim, uma linguagem bem comum, de bobeira, né? Então tenha cuidado. O nosso decreto governamental está aí, uma das coisas é a obrigatoriedade do uso de máscara, e para os serviços essenciais você tem autorização para se locomover, para fazer. O cristão, ele é, antes de mais nada, obediente e cooperador com o bem. Nós estamos aqui para fazer isso, estamos aqui para orar, para abençoar. Estou dizendo isso, cuide da sua vida. A eternidade é uma certeza para quem crê em Cristo, mas também não precisa se apressar para morrer não, tá certo? Tome os cuidados, use álcool em gel, use máscara, tenha os cuidados que você possa ter, se previna, peça a Deus para estar lhe guardando, também lhe abençoando. Seja um cooperador, que o cristão só faz o bem mesmo, tá certo? E o Deus assim nos abençoe de uma forma gloriosa em nome de Jesus. Na informação aí, tem alguém que não seja da igreja conosco? Tem uma pessoa? Mais de algum? Estou perguntando isso para dizer a você, meu irmão, que está aí nos acompanhando. Hoje nós iniciamos um estudo sobre escatologia. Fizemos aqui uma introdução bem simples, muito mais para nós nos inteirarmos dessa verdade. Na próxima quinta-feira estaremos trazendo um estudo mais detalhado sobre essas questões do futuro, sobre a morte e a ressurreição, e trabalharemos sobre esses temas para que a gente vá se inteirando dele, se informando, sendo abençoado. Amém? Deus te abençoe pela sua presença, e Deus abençoe a igreja aí que está participando, que está junto, ouvindo a palavra do Senhor. Nós vamos orar, encerrando a nossa reunião, o nosso culto hoje à noite. Eu tenho sempre colocado a nossa nação em oração diante de Deus, e a minha oração hoje à noite vai ser dessa forma. Maravilhoso Deus, escuta a oração do teu povo nesta nação, porque não sou só eu, há um exército de irmãos e irmãs que crê nessa verdade e que tem orado e que tem intercedido por dias melhores. Então, Paizinho querido, a minha oração é que tu escute a oração dos teus filhos e filhas em cada canto desta nação, onde houver um crente em Jesus Cristo, orando, clamando, intercedendo, pedindo, suplicando. Meu Deus, que tu ouça a oração e que tu responda, que tu ouça a oração da bênção sobre a nossa nação e que tu abençoe a nossa pátria. Meu Deus, que tu repreenda toda a intenção maligna, porque o mal está sob o teu domínio, ele só vai até onde o Senhor permite. E eu louvo o teu nome, porque é uma permissão de Deus sobre todas as coisas, porque tu és Deus de eternidade a eternidade. Mas estou suplicando nessa noite, Paizinho querido, escuta a oração dos teus servos, dos quais eu me incluo nele, não só nesta oração, mas tantas quantas forem feitas diante da tua presença, com o coração sincero, quebrantado, suplicando, rogando ao Senhor que estenda a mão e que abençoe a nossa pátria.
Meu Deus, dá uma unidade entre os comandos dessa nação, os poderes legislativo, executivo, judiciário. Oh Deus da glória, esses poderes, ó Deus, que têm autoridade para governar sobre a nossa pátria. Repreende, meu Deus, todo espírito de confusão, de contenda. Dá entendimento entre eles, meu Deus, em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz que quando o governante é mau, o povo geme, ou seja, o povo sofre. Mas quando o governante é bom, o povo se alegra. Que tu gere corações bons mesmo nos nossos governantes, meu Deus. Todo espírito de competitividade, de divisão, de malignidade, meu Deus, seja repreendido. E tu abençoe a nossa pátria em nome de Jesus, Pai. A tua igreja crê na vida eterna e não tem nenhuma dificuldade e problema com isso, porque sabemos que há uma verdade revelada sobre isso. Mas enquanto estamos aqui na terra, intercedemos, ó Deus, para que tu estendas a tua mão e tu repreenda todo o mal do Brasil. E tu abençoe a nossa pátria em nome de Jesus, Pai. Abençoa a tua igreja local, cada irmão, cada irmã, meu Deus. Não permita, Senhor, que os teus servos entre nessa estatística do mal, mas que o Senhor preserve a vida da tua igreja e que tu nos faça vencer e sejamos alvo da tua graça, da tua bênção, da tua proteção no nome de Jesus, Pai. Abençoa o Brasil, abençoa a nossa pátria, socorre, ó Deus, os mais necessitados, Senhor. Tu és o Deus que supre a necessidade, tu és o Deus que é o socorro presente. A minha oração é essa. Mas sobretudo, Paizinho querido, escuta aquela oração do teu servo e serva que está aí nessa hora, talvez num canto onde ninguém vê, mas o Senhor vê. Então ouve a oração e responde, socorre, abençoa, supre, repreende o mal, traz a bênção e traz o favor. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Nessa noite nosso coração está grato, que o Senhor nos leve na tua segurança e que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja em todo o seu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Tenha uma boa noite e até domingo. Domingo é dia das mães. Faremos aqui uma celebração muito gloriosa com relação às mães. Queremos trazer uma palavra para você que é mamãe, queremos abençoar a sua vida. Então esteja ligado, vamos dar aqui uma palavra de Deus para você, vamos te abençoar no nome de Jesus. Não vamos poder dar aquele abraço, mas vamos estar aqui trazendo uma palavra de Deus para abençoar você. É um culto ao Senhor, mas também uma homenagem ao Dia das Mães. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O Ariel está me dando, vou dizer porque não tem jeito, está me dando a informação, não estou entendendo. Escreve aí. Ou então fala. Amém, Jesus. Diz aqui que eu falo. Amém, Jesus. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor guarde a tua noite. O Senhor te dê tranquilidade nessa noite. Que o anjo do Senhor acampe na tua casa e ele te proteja e ele te abençoe e ele te fortaleça em nome de Jesus. Amém.